Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Oh, 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 oh. Estou no centro de sua vontade. Olá, boa noite. Graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, no seu lar. É um prazer estar com você. É um prazer poder entrar na tua casa e poder falar das coisas do Senhor. Poder meditar na palavra de Deus juntamente com você. É um privilégio. Deus tem nos dado este privilégio e eu estou muito feliz. Então vamos meditar na palavra do Senhor e o texto que temos hoje é Gênesis, capítulo 1, o verso 1 e o 2, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Pai, porque é um privilégio poder ouvir a tua palavra, poder meditar na tua palavra e poder falar da tua palavra. É um privilégio sempre, Senhor, estarmos ouvindo a tua voz. E eu neste momento, Pai, eu quero depender totalmente do Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus disse que enviaria e enviou, o Espírito Santo que nos convence, o Espírito Santo que nos ajuda, o Espírito Santo que nos abençoa, o Espírito Santo que nos ajuda a entender a tua vontade. Que o Espírito Santo possa falar conosco nesta noite. Que eu seja anulada agora neste momento e que somente o Espírito Santo possa falar através da minha boca e do meu coração. Por isso, Senhor, tenha liberdade de entrar neste lar como eu estou entrando com a minha imagem, entrar neste lar, tocar estes corações, transformar vidas, trazer à existência, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Fala conosco, glorifica teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É um texto muito conhecido porque é o início da Bíblia. É o início da narração da criação do mundo. E é um privilégio a gente poder ter estes relatos, poder desfrutar deste conhecimento. E quando nós olhamos para o início da palavra, para o início da Bíblia, Gênesis, nós enxergamos alguns princípios, algumas coisas que nós precisamos observar para entender o desfecho da nossa história, dessa história e também a nossa. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que Deus é tão poderoso que, apesar de Gênesis ser considerado o início, ele também já estabelece, ele também já dá uma prévia, uma pré-figura, uma visão do final. Então nós, para entendermos o final, nós precisamos olhar para o começo. Sempre assim. Sempre olhar para o início. Porque sempre vai haver um final. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos olhar para o início de tudo.
como Deus criou todas as coisas. Então, quando nós olhamos aqui para os primeiros capítulos de Gênesis, nós nos deparamos com a criação, coisa linda de se ver. Com a criação, como Deus criou todas as coisas. E também é um modelo de que de como que Deus quer que nós vivamos. Porque todas as coisas foram criadas através da palavra que saiu da boca de Deus. E para entendermos, precisamos de fé. E para vivermos, nós precisamos de fé. Para vivermos tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, nós precisamos ter fé. Para crer naquilo que Deus deixou escrito, estabelecido e modelo para a nossa vida. Quando Deus começa a chamar à existência todas as coisas, como se elas já existissem, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Criador. Então, quando Ele começa a criar, Ele fala, Ele diz, haja isso, haja aquilo. E o que a Bíblia está dizendo, que esse modelo é que nós precisamos ter, modelo de fé. Modelo de fé para crer em tudo aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se espera. Hebreus 11:1. Isto é fé. É a certeza. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Isto é fé. Eu creio naquilo que eu não estou vendo, mas eu espero. Isso é fé. Então, esse é o modelo que Deus, desde o princípio, estabelece para a nossa vida. Então, a primeira coisa que Ele faz, que também nos serve de modelo, Gênesis 1, capítulo 3, diz assim, ó: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o primeiro modelo que Deus traz para nós é luz, é claridade, é esclarecimento. Deus diz, haja luz, haja claridade, haja esclarecimento, que nada fique escuro, que nada fique escondido, que nada fique em oculto. Deus trouxe luz a esta criação, a este mundo. O que Deus nos ensina a partir disto? Que tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos administrar, tudo aquilo que nós formos tomar como decisão, nós precisamos procurar informação. Nós precisamos trazer clareza. Nós precisamos trazer entendimento. Não faça nada no escuro, meu querido e minha querida irmã. Você ouvinte, você simpatizante, você menino, menina. Não faça nada no escuro. Traga sempre entendimento. Procure entendimento. Procure informação. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E Deus, Ele tira, Ele separa as águas da terra. Veja aí, Gênesis capítulo 1, verso 2, que Ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então que Ele começou a fazer separação, tirar as águas, dividir, estabelecer as coisas. E o que nós vemos é que nesta sinalização da criação, que nós precisamos, apesar de ter claridade, apesar de ter luz, porque Deus disse, determinou, haja luz, nós precisamos fazer as coisas em ambientes firmes, em terra firme. Nós precisamos estar com solidez,
firmados na rocha, que é Jesus. Construir a nossa vida, construir as nossas expectativas sobre a rocha, que é Jesus. Porque vai bater o vento, vai vir as águas, a inundação, a tempestade, mas não vai derrubar a casa, porque ela está construída na rocha. Então Deus nos ensina mais uma coisa: além de nós termos clareza, além de nós trazermos luz para todas as coisas, buscarmos conhecimento, nós precisamos estar firmado em solo firme, em terra firme, estarmos solidificados na palavra. Amém, queridos? E estarmos firmados na rocha, que é Jesus. Jesus, ele é a nossa esperança, ele é a nossa firmeza. Mas muitas pessoas não alcançam o sucesso, não alcançam vitória, porque tem firmado a sua vida, tem firmado a sua expectativa, tem firmado a sua esperança em solo movediço, em solo sem firmeza. Nós temos que firmar a nossa vida na rocha, que é Jesus. Nós estamos iniciando mais um ano e Deus está nos dando mais uma oportunidade de fazer certo, de fazer direito. Amém, queridos? Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para estes primeiros versículos, que diz que Deus fez separação, Deus criou o sólido, Deus criou a terra firme. E nós precisamos nos preocupar com isso, viver em ambientes de firmeza, de solidez, porque é isso que vai nos trazer a vitória. E nós sabemos que muitas pessoas não têm alcançado isto, porque têm firmado a sua vida em terra movediça, em sólido árido, em lugar de insegurança, de escuridão, aonde ela não tem certeza de nada, não tem certeza de coisa alguma. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para, por exemplo, para a história de Adão e Eva, porque o princípio fala da criação e fala também da criação do homem, a criação da mulher, a criação do primeiro homem, Adão, e a criação da primeira mulher, Eva. E quando nós olhamos para a vida dos dois, nós vemos como Deus sinaliza os relacionamentos interpessoais, relacionamentos de casais, relacionamento de família. E basta nós olharmos para a Bíblia, olharmos, por exemplo, para os 10 mandamentos, e vemos que 7 deles são focados em relacionamentos. Por exemplo, ele diz nestes 7 mandamentos: ame teu próximo como a ti mesmo, interpessoal. Honra teu pai e tua mãe, interpessoal. Não matarás, porque é contra o meu próximo. Não adulterarás, é contra o meu próximo. Não dirás falso testemunho, é contra o meu próximo. Não cobiçarás nada do teu próximo. Então Deus, desde o princípio, estava preocupado com as relações interpessoais, com o relacionamento de pessoas, relacionamento de família. E quando nós olhamos para tudo isso, nós recebemos direção. No relato da vida de Adão e Eva, vamos esquecer por um momento do pecado. Veja como a vida de gente que não é capaz de abrir o coração para falar de suas fraquezas. Quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Por quê? Porque abre o coração. Abre o coração antes de chegar no fracasso. Então não vai passar pelo fracasso porque abriu o coração. Coisa que não aconteceu com Adão e Eva. Eles não buscaram Deus para indagar, para perguntar se era possível fazer aquilo.
eles preferiram o fracasso, em vez de abrir o coração e relatar as fraquezas, os desejos, as ansiedades, as curiosidades. Então, quando nós olhamos também para a história de Caim e Abel, que a Bíblia relata, sabe o que vemos? Vemos a Bíblia dizendo como é difícil lidar com diferenças. Como é difícil lidar com diferença. Nós somos únicos, cada um feito conforme Deus o fez. Cada um tem a sua personalidade. E Deus é tão maravilhoso nisso que não fez ninguém igual. E quando nós olhamos para essa situação de Caim e Abel, nós vemos que eles não souberam lidar. Caim não soube lidar com a diferença que ele tinha do irmão. Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. E aí a gente vê que nós, muitas vezes, não sabemos lidar com essa diferença. Não sabemos lidar com a inveja, com os ciúmes. Então nós precisamos olhar para tudo isso. E quando eu comecei a olhar para tudo isso e comecei a meditar, eu me deparei com a grande construção feita pela mão de um homem. A Arca de Noé. E logo depois da construção da Arca de Noé, de tudo aquilo que envolve a Arca de Noé, a gente se depara com outra construção, a Torre de Babel. São duas situações, duas coisas tão próximas, com significado tão distintos e com finais tão diferentes. Então nós vamos dar uma olhada na história de Noé. Nós vamos agora para Gênesis, capítulo 6, o verso 9, que diz assim: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Ora, diante da sua geração, a Bíblia fala, a Bíblia relata, oh, que privilégio, a Bíblia falar de um homem como nós, cheios de imperfeições. E quando nós olhamos para o relato da Bíblia, na Bíblia, sobre a vida de Noé, a Bíblia fala, a Bíblia faz questão de mencionar que Noé andava com Deus. Que maravilha, que espetacular ver que no tempo em que Noé vivia, ele conseguiu andar com Deus. Ele conseguiu andar com Deus. E a Bíblia fala que ele era um homem justo na sua geração. E ele andava com Deus. E quando nós olhamos para o pai de Noé, Lameque, nós não sabemos o que ele fez. A Bíblia não dá detalhes o que Lameque fez. Mas quando Noé nasce, ele lança uma palavra profética sobre a vida de Noé, de forma extraordinária, dizendo, capítulo 5 de Gênesis, o verso 28 e 29 diz assim, ó: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. 29. E pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então Lameque, ele profetiza sobre a vida de Noé, de que ele ia fazer a diferença na sua geração. Noé ia fazer a diferença, sabe por quê? Porque Noé andava com Deus. Ele ia fazer a diferença e fez. A Bíblia fala sobre isso. O avô de Noé foi Metusalém.
que viveu 996 anos. Se é possível, né? Se essa contagem é como a nossa hoje. Então nós olhamos para a palavra de Deus que diz que quem honra pai e mãe tem longevidade. Olha que espetacular. Então, Metusalém, ele viveu 996 anos. Não sabemos se é como nós contamos hoje. E o bisavô de Noé era Enoque. Vocês sabem quem é Enoque? Enoque, ele é falado, ele é citado, não se fala muita coisa de Enoque. Apenas que ele andou com Deus. E que ele foi levado em glória. Que família! Que geração! Que espetáculo de geração que teve Noé. Da sua família, a sua genealogia. Que espetáculo! Mas aí muitos de nós, se fôssemos depender da nossa história, do nosso histórico, depender do nosso bisavô, do nosso avô, do nosso pai, dos nossos antepassados, estávamos fritos, não é verdade? Porque a gente olha para a vida dos nossos antepassados e muitas vezes não sentimos alegria. Pelo contrário, muitas vezes nós sentimos vergonha. Diferente do caso de Noé. Então, quando nós olhamos para Noé, nós vemos que o seu histórico, que o seu sucesso foi contado como um dos heróis da fé. Em Hebreus, relata a vida. Faz um breve relato da vida de Noé. De que Noé andou com Deus. Então, olhar para um homem que fez a diferença em seu tempo, e não era mamão com açúcar o tempo que Noé viveu, não. Era um tempo difícil. E olhar para ele, um homem que fez a diferença no seu tempo, que realizou uma grande obra, a primeira grande obra da humanidade, feita por um homem como eu e como você, um homem natural. Isso muitas vezes de nós. Então, voltando um pouquinho, ele fez porque ele teve um contexto familiar, ele teve uma base. E aí quando a gente olha para a nossa vida, nós olhamos para os nossos antepassados, nós não tivemos muitas vezes pessoas que nós deveríamos imitar. Pelo contrário, a gente não deveria imitar. Mas o que a Bíblia me ensina com este exemplo de alguém que obedeceu a Deus, de alguém que andou com Deus? Que eles tiveram estes relatos de antepassados porque eles andaram com Deus. E quando a gente volta para nós, como? A pergunta que eu quero deixar para você e para mim nesta noite. Como nós temos andado com Deus? Será que lá na frente, no futuro, quando forem falar de nós, vão falar que nós andamos com Deus? Nós podemos melhorar a nossa genealogia. Nós podemos mudar a nossa história a partir de nós. Nós não precisamos olhar para os nossos antepassados e buscar uma base. Nós podemos começar por nós. Não importa quais são os exemplos que nós tivemos, porque muita gente, muitos de nós não tiveram exemplo algum, exemplo bom. Mas agora chegou a nossa vez, meu querido e minha querida, você moço, moça, você adolescente, jovem, criança, chegou a nossa vez de dar um destino à nossa história. Nós podemos andar com Deus. Nós podemos determinar o que será a partir de nós para o futuro. Determinar aquilo que será a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos, se nós andarmos com Deus. Se nós buscarmos a Deus.
E isso é particular. É algo individual. Ninguém pode fazer por você. Você não pode voltar no seu passado e mudar o seu passado. O passado é passado. A palavra já diz passado. Ninguém pode acrescentar ou tirar aquilo que foi vivido, que foi passado. Aquilo que você fez de errado. Mas você pode melhorar hoje. Você pode caminhar hoje com Deus. Você pode mudar a sua história a partir de hoje. Você pode deixar o relato de coisas boas, de como você andou com Deus, de como você foi um homem e uma mulher de fé. Você que é simpatizante, nós estamos tendo a oportunidade de entrar no teu lar e falar de um homem que andou com Deus. O Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer mudar os seus relacionamentos familiares, o seu relacionamento conjugal. Abra o seu coração. Deixe Deus tocar a sua vida. Deixe Deus tocar o seu coração. Mudar a sua história. Estabelecer a sua história como estabeleceu a história de Noé. E até hoje, e até a vinda de Jesus, nós vamos falar da história de Noé. Que Noé andou com Deus. Que Enoque, por andar tanto com Deus, Deus o levou para si. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa se nós pudéssemos andar com Deus, como andou Enoque, como andou Noé. Nós íamos evitar tantas tristezas, tantas angústias, tanto sofrimento para a nossa vida e para a nossa geração. Então, nós precisamos fazer algo. É particular e individual. O Senhor está te chamando nesta noite. Está te chamando para você fazer diferente. Nós não podemos continuar nos justificando. Meu pai foi assim, então eu vou ser assim. É porque eu fui criado assim, então eu vou ser assim. É porque eu aprendi assim, eu vou ser assim. É porque o meu pai e a minha mãe eram dessa religião e eu vou ser dessa religião até morrer. Não! O Senhor está te convidando nesta noite para você fazer diferente, para você começar de novo. É algo individual seu, não depende do seu pai e da sua mãe, não depende da sua genealogia, depende de você. É algo individual e o Senhor está te chamando nesta noite para você fazer diferente. Pare de se justificar, pare de dar desculpas. Noé vivia em uma geração corrompida, uma geração que estava fadada à destruição, tanto que esta geração, ela foi destruída. E nós conhecemos a história. Nós conhecemos a história de Noé. Noé foi chamado para trazer à existência aquilo que Deus queria. Porque Deus queria destruir aquela geração corrompida, maligna, destrutiva. Ainda bem que Deus fez um pacto de não destruir mais a humanidade, como destruiu na época de Noé. Mas nós sabemos que nós estamos caminhando para um fim, porque se tem um início, também tem um fim. Então, querido, querida, hoje é o tempo. Jesus está te chamando para você fazer diferente, para você fazer a diferença. É individual. Amém, meus queridos? E ele resolveu andar com Deus. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus se nós buscarmos renovação da nossa mente, se nós buscarmos transformação. E é individual, querido, querida, é individual. O Senhor está te chamando nesta noite. Abra o teu coração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje você está bem, hoje você está com saúde, hoje você pode tomar uma decisão. Hoje você não está
com a sua mente conturbada, nem confusa. Este é o dia, esta é a noite, este é o momento que o Senhor está te chamando para você tomar uma decisão como tomou Noé, de andar com Deus. De andar com Deus e fazer a diferença na sua geração. Você não teve exemplo bom, mas você tem a palavra de Deus aqui. A palavra de Deus está em todos os lugares, em todas as livrarias. É o livro mais vendido na face da terra. É a palavra de Deus. Você tem a bússola, você tem a direção. Então você tem como fazer diferente. Você não teve uma família estruturada, nem eu. Muitos não tiveram. Mas você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia. Você tem a palavra que te inspira. E você pode viver de uma forma diferente. Você tem o Espírito Santo que te capacita. Não dê desculpas. Não dê desculpas. Chega de desculpas. Chega de se conformar com este mundo. De se conformar com o que você está vivendo. De o que você está buscando. Que só tem trazido destruição. Tem muitas pessoas que têm buscado felicidade em um relacionamento, buscado felicidade em um trabalho, buscado felicidade em um filho, mas a tua felicidade está em Jesus. Porque os filhos crescem, o relacionamento acaba, e o trabalho você pode perder, riquezas, você pode perder as riquezas, e eu não vejo pessoas tão felizes com tanto. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. A decisão é sua hoje. Você precisa se decidir. Pare de dar desculpas. Deus tem a capacidade de lidar com o ambiente hostil e tóxico. Você está vivendo um relacionamento tóxico. Jesus tem a direção para você. Você está vivendo num ambiente hostil, onde nada dá certo. Jesus, Ele tem a resposta. A mudança é hoje. Ele te chama. Ele te chama, Ele te ama. Às vezes, muitas vezes a gente está em lugares aonde a gente acha que tem pessoas cheias de Deus. E muitas vezes a gente não tem uma resposta. A gente está em casa e é a primeira tribulação. A gente está no trabalho, é a segunda tribulação. A gente está no trânsito, é a terceira tribulação. Então Jesus, Ele está te chamando hoje para você fazer diferente. Nós estamos no início do ano. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar a situação da sua casa, da sua família. Jesus, Ele tem a resposta. Como ser cristão? Aí muitos se justificam. Mas olhe para Noé. A geração que Noé vivia, a geração que Noé estava, era uma geração corrompida, pecaminosa, destrutiva. Mas mesmo assim, ele conseguiu sobreviver. Ele conseguiu andar com Deus. Sim, ele tinha uma estrutura familiar, mas no tempo de Noé, ele não tinha o Espírito Santo, ele não tinha a palavra de Deus, ele tinha a presença de Deus que ia e vinha, mas ele amava Deus, mesmo assim ele andou com Deus. Nós temos maior facilidade de andar com Deus, porque nós temos a sua palavra, nós temos o Espírito Santo, nós podemos, e nós temos o Espírito Santo. Nós temos o poder do Espírito Santo que nos capacita, que fala conosco, que sussurra nos nossos corações. Sabe aquela vozinha serena, peculiar, aquela vozinha que nos enche de paz? Esse é o Espírito Santo. Ele está falando com você agora. Dê liberdade. Dê liberdade para o Espírito Santo mudar a tua vida. Todos nós temos uma história
triste para contar. Tem gente que vive de passado, que vive de tristezas. Ah, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo. Mas todos nós temos momentos de dificuldade, momentos de tristeza. Todos nós, seres humanos, uma hora ou outra, passamos por dificuldades, passamos por perdas. Você não é exclusivo, não é exclusivo da sua vida. Muitas vezes o Senhor tem nos poupado de tantas tristezas, mas a palavra de Deus diz que nós estamos neste mundo, que no mundo teríamos aflições. Então nós estamos vivendo aquilo que a palavra diz. E todos nós podemos mudar a nossa história. Temos a palavra com exemplos diversos que Deus deixou, que Deus determinou a homens e mulheres de Deus para escrever a sua palavra, para trazer a existência aos nossos corações exemplos bons e exemplos ruins também, porque o Senhor não escondeu nada de nós, porque Deus queria mostrar para nós que nós somos seres humanos naturais, humanos, passíveis de erros, mas também que se nós andarmos com Deus, nós teremos vitórias. Não que nos transformaremos em pessoas santas, não, porque isso virá no final. Mas nós podemos errar o mínimo possível se nós andarmos com Deus. E Deus, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus já nos surpreendeu. Sabe como? Ele nos deu uma outra oportunidade através de Noé. Porque Deus poderia ter destruído aquela geração pecaminosa, aquela geração destrutiva, aquela geração imunda, e não ter colocado ninguém na arca. Ele podia ter acabado com tudo. Mas não. Deus, Ele nos surpreendeu. Ele nos surpreendeu porque Ele chamou Noé. E disse para Noé, Noé, eu vou destruir esta geração pecaminosa, mas eu vou poupar aqueles que quiserem. E por isso nós estamos aqui hoje. Porque Deus nos surpreendeu. Ele nos surpreendeu dando mais uma oportunidade através de Noé. E Ele nos surpreendeu nos dando a certeza da vida eterna. Isso tudo Ele nos deu quando Jesus morreu a nossa morte. Quando Jesus morreu a nossa morte, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Novamente Deus nos surpreendeu. Ele deu Jesus, o Filho unigênito, o Filho amado, o Filho querido. Morreu a nossa morte, Ele nos surpreendeu. E através desta morte nós tivemos vida. E nós podemos nos achegar diante de Deus e pedir ao Senhor que nos perdoe pelo sangue de Jesus. E nós, através de Jesus, da morte de Jesus e a sua ressurreição, nós temos vida eterna. Então Deus, Ele já fez tudo o que precisava ser feito. Ele já nos surpreendeu. Ele não precisa nos surpreender, Ele já nos surpreendeu. Então, hoje é a nossa parte. Hoje é com você, hoje é comigo, hoje é conosco. Querido simpatizante que nos ouve, é com você. A decisão é sua. Jesus está te chamando para você abrir o seu coração e se deixar transformar pela palavra, transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar o seu lar, o seu relacionamento conjugal, trazer transformação para os seus filhos. O Senhor está te chamando para uma grande missão. Como Noé, que tinha a missão de construir a arca para salvar aqueles que queriam. O Senhor está te chamando para transformar a tua vida, porque Ele já nos surpreendeu, para transformar a sua vida e para que nós, através da arca, da palavra de Deus, nós também possamos levar Jesus a muitas pessoas, como eu estou fazendo aqui agora. Você que me ouve na tua casa, você que tem
aberto o seu lar, tem aberto a oportunidade de nós falarmos de um Criador, falarmos de um Salvador, que é Jesus, que já nos surpreendeu. Amém, meus queridos? Vamos orar? Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós te bendizemos, Senhor, por uma palavra tão especial, tão simples, mas tão especial para o nosso coração. Quando nós olhamos para a vida de Noé, nós vemos o quanto o Senhor nos surpreendeu através da vida de Noé, através da missão de Noé. O Senhor nos surpreendeu, dando-nos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. E também nos surpreendeu quando nos deu Jesus. Nos deu Jesus, e a morte e a ressurreição de Jesus estabeleceu uma vida eterna. E é isso que nós desejamos nesta noite, Senhor. Nós queremos fazer a diferença como fez Noé. Nós queremos, a partir desta noite, Pai, andar com o Senhor, andar com Deus. E andar com Deus significa transformação, significa renovação do nosso entendimento. A tua palavra diz, Pai, que nós, para sermos justos, nós precisamos caminhar por fé. E o Senhor, desde a criação, nos mostrou, nos deu um modelo de ter fé. Porque o Senhor aplicou a fé, criando todas as coisas, nos ensinando que a nossa vida tem que ser de fé em fé, que a nossa motivação tem que ser sempre andar com o Senhor, andar com Deus, olhar para a cruz e nos motivar todos os dias. E nós desejamos, Pai, transformar a nossa vida, começar por nós, transformar o nosso coração, deixarmos de sermos tão críticos quanto mais, deixarmos, ó Pai, aquelas práticas que muitas vezes nós nos deixamos levar, práticas de quando nós não te conhecíamos. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, a vivermos, a experimentarmos aquilo que Noé experimentou, aquilo que Enoque experimentou quando andou contigo, aquilo que Elias experimentou quando andou com o Senhor e foi trasladado. Que privilégio tiveram esses homens quando andaram com o Senhor. E nós não podemos dar desculpas. É claro que nós temos vivido um tempo de tecnologia, de coisas rápidas, onde as coisas boas e coisas más chegam aos nossos olhos e ouvidos na velocidade da luz. Mas nós não podemos nos desculpar disso, porque no tempo de Noé, a geração dele estava corrompida. E quando Noé recebeu a missão de Deus e começou a realizar a missão, ele foi humilhado, teve tanta humilhação, tanta chacota por aquilo que ele estava fazendo. A missão que Deus havia dado a ele de construir a arca. E o Senhor nos chama hoje para trazermos muitos para a arca. Essa é a nossa missão. Pai, nos capacita, nos levanta todos os dias, nos direciona todos os dias, Pai, para andarmos com o Senhor, através do poder do Espírito Santo. Noé não tinha o Espírito Santo, nós temos. Nós temos a Tua Palavra, que nos capacita ainda mais a vivermos de uma maneira, a tomar os exemplos corretos, os exemplos certos. Muitas vezes as pessoas se justificam em pessoas que estão pregando a palavra, mas são pessoas que muitas vezes não estão vivendo aquilo que tem pregado. Mas a palavra de Deus não diz que nós deveríamos olhar para as pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos viver a palavra. Independente das pessoas, nós devemos viver a palavra, porque a palavra tem sido pregada e o Senhor nos chama nesta noite para vivermos e andarmos com o Senhor.
Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de falar da Tua palavra. E eu quero interceder por pessoas que nós temos intercedido. Eu oro pela Silene, Pai. A Silene está sem esperança. E eu até entendo, Pai, porque a Silene tem vivido no vale da sombra da morte. Mas ela tem a Tua palavra. Ela tem o Espírito Santo. Coisa que Noé não tinha, que Enoque não tinha, que Elias não tinha. E nós temos a oportunidade, Pai, de ter acesso ao poder do Espírito Santo. Este mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Entra, Senhor, neste leito de UTI. Toca a vida da Silene agora, Senhor. Eu creio no milagre. Como ela me disse que queria mais uma oportunidade de voltar para casa, de viver com os seus, com o seu filho. Deus, a Silene está vivendo um momento